Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Obediência Espiritual, parte 1. Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Amados irmãos, queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Vivemos uma época onde quase ninguém tem palavra, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Jesus perdoou os pecadores que se arrependiam, mas não os religiosos fingidos. Tanto que disse em Lucas capítulo 12, versículo 1, cuidado em primeiro lugar com o fingimento. O fingimento é o pecado que não tem perdão. Pois a pessoa, de tanto se enganar e enganar aos outros, acaba viciada em maquiar aquilo que tem que ser tratado. Deus ama a verdade que vem do coração. A Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Vivemos uma época de crentes melindrosos. Não resolvem as coisas da maneira bíblica, pois o Senhor tem um método bíblico para resolver as coisas. A Bíblia diz: sujeitai-vos às autoridades constituídas na igreja. Por exemplo, quando você entrou numa igreja, havia uma autoridade constituída. Então, se você não concorda com ela, se você não concorda com a visão ou com as pessoas colocadas na liderança, você deve sair de mansinho, abençoando, quietinho e procurar uma outra igreja. Mas as pessoas preferem fingir que estão obedecendo e criticando pelas costas. Elas estão num caminho perigoso, aonde o diabo pode destruir todas as obras das suas mãos. Elas não são sinceras face a face. Elas são fingidas e falsas. Esse tipo de pessoa que pensa que é revolucionário e sábio, na verdade é escravo de Satanás, pois ele é o pai da mentira. A obediência que não é de coração, com alegria ao Senhor, ela é trapo de imundícia na carne. Amados, a Bíblia diz que é um grandioso privilégio servir ao Senhor. Se fizermos murmurando, se queixando, isso não é um desabafo. Deus não viu como desabafo o que o povo fez no deserto. Mas em 1 Coríntios 10, que foi escrito para nossa instrução, para que não murmuremos como eles murmuraram. A Bíblia diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis. E 2 Coríntios também fala, lá no capítulo 1, versículo 20, para que nós não venhamos, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, diz assim, não venha ficar com um ressentimento no coração, para que o inimigo não tenha vantagem na sua vida, meu irmão. Às vezes a pessoa, irmão, ela tá com contenda contra o irmão, mas não fala com o irmão, não. Tá tudo bem, irmão. Paz, paz. Deus te abençoe. Olha, que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória. Mas o que acontece? 2 Coríntios 2,10, tá bom? Olha só. Ele diz, irmão, tá tudo bem, tá perdoado. Mas aí vai nas redes sociais, irmãos, atacar, dar indireta. Isto é a pior coisa que uma pessoa pode fazer, irmão. Ao invés de resolver, não resolve. E aí faz de conta que tá tudo bem, mas fica jogando o seu fel, o seu veneno. Liga para 14, 15, 20 irmãos se queixando do irmão A ou B, ao invés de conversar com o irmão. Isso quebra a unidade do corpo e isso dá realmente uma coisa séria no reino espiritual, uma brecha, não, uma avenida. Se a pessoa que está na igreja que você está congregando foi colocada ali de liderança e você não concorda, vai falar com a pessoa. Fala para ela com o que você não concorda dentro da Bíblia. E se ela tiver errado e for humilde, ela vai aceitar. Se ela não aceitar, é porque você tem que sair daquela igreja. Por exemplo, você entrou numa igreja, tem ali a liderança no culto, não tem?
Tem a liderança no louvor, não foi estabelecido ali uma liderança no louvor? Não foi estabelecido ali uma liderança para cuidar de certas áreas, como o escritório, como departamentos, como até mesmo o conselho? Então, essas pessoas estão ali. Ou você e eu nos submetemos com alegria, quietinho, orando, ou somos rebeldes, irmãos. A pior coisa, irmão, que pode acontecer é sermos rebeldes. Isto, diante de Deus, a pessoa pode estar coberta de razão contra a liderança que você está na tua igreja aí. Você pode estar coberto de razão. Mas quando você resolve isso com rebeldia, murmurando, reclamando, falando pelas costas e postando na internet, você perde toda a sua razão, porque esse não é o meio que Deus resolve as coisas. Eu estive debaixo de uma liderança por quase 20 anos e nunca procurei ser rebelde. Sempre ali me sujeitando, às vezes as coisas que haviam de um modo do Conselho Nacional, algumas ideias que havia, não era o tipo de pensamento igual ao meu. Muitas vezes, não que era pecaminoso, sabe, irmãos, mas não era o meu estilo. Mas eu sempre ali quietinho, se eu não concordava, eu falava com Deus, eu me humilhava diante de Deus, mas eu não procurava ficar indo contra a liderança, mas eu orava, jejuava e fiz isso por quase 20 anos, irmãos. Então isto é uma coisa tão bênção que hoje, quando eu saí daquela igreja e nós abrimos o ministério, hoje eu saí daquele ministério orando pelaquela liderança e ela orando por mim. Saí abençoando e sendo abençoado. Oro sempre, intercedo sempre por aquele povo. Entende? Isto eu semeei. Então isto é um galardão que Deus me deu. Vemos, amados, que como eu não fui rebelde, eu não vou gerar rebeldes. Se aparece um ou outro rebelde na nossa igreja, irmão, ou na igreja que você está ouvindo aí a mensagem, porque essa mensagem vai para vários países e várias igrejas, eles não ficam. Porque se você não for rebelde, pastor, você que está me ouvindo, obreiro, missionária, se você não for rebelde, os rebeldes Deus não vai deixar na sua igreja. Eles vão sair falando mal de você e vão se dar mal e vão de mal a pior. Mas você vai verá que o que você fizer, Deus vai abençoar, Deus vai ungir, tudo que você colocar a mão vai prosperar. Irmãos, nesses mais ou menos 6 anos de igreja que nós abrimos, algumas pessoas não concordaram, saíram, não são rebeldes, outras saíram, foram rebeldes, outras permaneceram, mas a igreja está uma bênção, irmãos. Não temos problema financeiro, não temos problema, os cultos avivados, Deus operando, Deus curando, uma maravilha. E esse ministério, através da internet, que os irmãos têm ajudado financeiramente para estarmos na obra, então, tem alcançado várias nações, mais de 20 nações. Então nós vemos que é maravilhoso, eu te incentivo a ser fiel a Deus e a liderança da igreja de coração, não de boca, irmão, não pela frente fazendo de conta para agradar e por trás falando mal. E uma coisa, se o líder da sua igreja colocou auxiliares, respeite esses auxiliares também. Porque os auxiliares que o líder colocou são colocados por Deus, se ele for espiritual. E se não, saia dessa igreja. Se esse líder está colocando liderança que não é de Deus, saia. Mas saia quietinho, mansinho, faça como eu, abençoando. Nem me defendi quando alguns irmãos disseram que eu saí e abandonei o rebanho lá, quando na verdade não foi verdade isso, mas eu não me defendi, jamais ataquei, entendeu? Depois fui acusado de ser divisor, rebelde e de chamar ovelhas do outro ministério para nossa igreja. Não é verdade, as pessoas vieram por causa da palavra, eu não convidei, né? A não ser uma pessoa só que eu convidei, que não estava bem na igreja, foi o missionário Reinaldo. O resto não convidei ninguém, eles vieram porque quiseram. Então isto é importante, irmãos, você não fazer panelinha, divisão, fazer contenda. E sempre quando eu tinha algo para falar, eu falava com a minha liderança face a face. Sempre, irmãos. Nunca fiquei fermentando pelas costas, fazendo panelinha, divisão, contenda, levantando grupos contra a igreja. Nunca fiz isso, porque eu sei que isso no reino espiritual é perigoso, irmãos. É perigoso, irmãos,
que nós possamos ter uma obediência espiritual. Você que está na sua igreja, ou se submeta, ou saia, não seja fogo estranho. Não fique aí fingindo que está obedecendo, fingindo que está submetendo e indo contra a liderança. Amados, isso é muito importante. Guarda isso no seu coração em nome de Jesus.